Você já se perguntou por que aquela força nas pernas, que antes era tão natural, parece estar diminuindo a cada ano que passa? Aquela simples caminhada até o mercado, subir um lance de escadas ou até mesmo levantar-se da cadeira. De repente, se tornou um desafio. Uma tarefa que antes fazíamos sem pensar. Agora exige um esforço consciente. É uma realidade que muitos de nós, que já passamos dos 60, começamos a sentir. E é fácil culpar simplesmente a idade. A gente pensa, é a vida, faz parte do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que uma parte significativa desse problema pode estar escondida bem na sua fruteira? Em alimentos que você sempre considerou saudáveis e inofensivos, parece surpreendente. Não é. A verdade é que o que comemos tem um impacto profundo em cada célula do nosso corpo, incluindo os nossos músculos e articulações, que são essenciais para a nossa mobilidade e independência. Ignorar esses impactos, especialmente na nossa idade, pode nos levar a um declínio mais rápido do que o necessário. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e revelar as 7 frutas que, apesar de parecerem fontes de saúde e vitalidade, podem estar sabotando a sua força nas pernas e a sua vitalidade geral. Especialmente depois dos 60 anos. Não estamos falando de eliminar as frutas da sua vida, mas sim de fazer escolhas mais inteligentes e conscientes. Fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar pode mudar completamente a sua percepção sobre o que você come e como isso afeta a sua capacidade de se mover com liberdade. Prepare-se para uma surpresa que pode ser a chave para você recuperar a agilidade e a força que pensava ter perdido. Vamos começar nossa jornada por essas revelações e descobrir qual é a primeira fruta que merece a nossa atenção redobrada, e a primeira da nossa lista, que muitos de nós adoramos. É a manga. A manga doce, suculenta, um verdadeiro paraíso tropical. Quem não gosta de uma manga bem madura em um dia quente? Mas aqui está o ponto que precisamos entender, especialmente para quem já passou dos 60, a manga, principalmente quando está bem madura. É uma bomba de açúcar. Não estou falando de açúcar artificial, mas de açúcar natural. A frutose. Uma manga média pode conter o equivalente a mais de 30 gramas de açúcar, o que é muito para o nosso corpo lidar de uma vez, especialmente quando estamos menos ativos e nosso metabolismo já não é o mesmo de quando éramos jovens. Esse excesso de açúcar no sangue causa um pico de glicose, que, por sua vez, desencadeia uma liberação intensa de insulina. Com o tempo, essa montanha-russa de açúcar e insulina pode levar à resistência à insulina, que não só aumenta o risco de diabetes tipo 2, mas também promove a inflamação crônica em todo o corpo. E o que a inflamação tem a ver com a força das suas pernas? Bem, a inflamação é uma das maiores inimigas dos nossos músculos e articulações. Ela pode deteriorar o tecido muscular, enfraquecer as fibras e dificultar a recuperação após qualquer tipo de esforço físico. Além disso, a inflamação crônica nas articulações, como nos joelhos e quadris, que já suportam o peso do nosso corpo e são fundamentais para a mobilidade das pernas, pode causar dor e rigidez, limitando ainda mais a sua capacidade de se mover livremente. Imagine que você está tentando manter uma casa arrumada, mas há sempre um foco de sujeira se espalhando. É assim que a inflamação age no seu corpo. Ela mina suas reservas de energia, dificultando até mesmo a vontade de se exercitar, o que é crucial para manter a massa muscular. A falta de exercício, somada à inflamação, cria um ciclo vicioso de perda de força. Então, qual é a alternativa? Não precisamos banir a manga da nossa vida. A chave é a moderação e a escolha. Se for comer manga, opte por porções menores, talvez meia manga, e combine-a com algo que ajude a desacelerar a absorção do açúcar.
como um punhado de oleaginosas amêndoas, castanhas ou um pouco de iogurte natural. A fibra e a proteína desses alimentos ajudam a mitigar o pico de açúcar. Ou melhor ainda, escolha frutas com menor teor de açúcar para o seu dia a dia, como morangos, framboesas ou amoras, que são ricos em antioxidantes e pobres em açúcar. Agora, vamos falar da segunda fruta aqui. Apesar de pequena e deliciosa, pode ser uma armadilha para as suas pernas, as uvas. Ah, as uvas doces, crocantes, fáceis de comer uma atrás da outra sem perceber. Elas parecem tão inofensivas. Não é? Um cacho de uvas pode ser devorado em minutos. Mas o problema aqui é muito parecido com o da manga, o teor de açúcar, principalmente a frutose. É bastante elevado. Um cacho de uvas médio pode conter tanto açúcar quanto uma lata de refrigerante. E, novamente, essa alta carga de açúcar pode levar a picos de glicemia e resistência à insulina, contribuindo para a inflamação sistêmica que tanto prejudica a saúde muscular e articular. Além disso, as uvas, especialmente as sem sementes, têm uma quantidade relativamente baixa de fibras em comparação com a quantidade de açúcar que entregam. A fibra é crucial para desacelerar a absorção do açúcar, ajudando a manter os níveis de glicose mais estáveis. Sem essa fibra protetora, o impacto do açúcar no seu corpo é mais direto e mais rápido. Pense em como o açúcar afeta sua energia. Um pico de açúcar é muitas vezes seguido por uma queda brusca, o famoso crash de energia, quando você se sente sem energia. A última coisa que você quer fazer é se levantar e se mover. Essa inatividade contribui para a perda de massa muscular, especialmente nas pernas, que dependem do movimento constante para se manterem fortes, a longo prazo. Essa diminuição da energia pode levar a um estilo de vida mais sedentário, o que é um dos maiores contribuintes para a perda de força muscular e a fragilidade em idosos. O que fazer? Se você ama uvas, não precisa eliminá-las completamente, mas seja consciente das porções. Em vez de comer um cacho inteiro, pegue um pequeno punhado e, se possível, prefira as uvas com sementes e coma as sementes junto, pois elas contêm antioxidantes benéficos e um pouco mais de fibra. A moderação é a chave, e sempre tente combiná-las com uma fonte de proteína ou gordura saudável para amortecer o impacto do açúcar. Avançando em nossa lista de frutas que requerem nossa atenção. Chegamos a uma queridinha do café da manhã e dos lanches rápidos, a banana. Sim, a banana surpreso. A banana é frequentemente elogiada por seu teor de potássio e por ser uma fonte rápida de energia. E para atletas ou pessoas com alto nível de atividade física, ela realmente pode ser uma excelente opção. Mas, para nós, que estamos acima dos 60 e principalmente para aqueles que levam uma vida um pouco menos ativa, o cenário muda um pouco. Uma banana, especialmente aquelas bem maduras, com pintinhas escuras na casca, é rica em açúcares simples, como a frutose e a sacarose. Quanto mais madura a banana, mais o amido se transforma em açúcar, elevando seu índice glicêmico. Isso significa que ela pode elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue, de forma semelhante à manga e às uvas, desencadeando aquela resposta de insulina que já discutimos. E, como já sabemos, picos de açúcar e resistência à insulina contribuem para a inflamação, que, por sua vez, impacta negativamente a saúde muscular e articular. Além disso, para quem já lida com condições como diabetes ou pré-diabetes, ou simplesmente busca controlar o peso, o consumo frequente e em grandes quantidades de bananas maduras pode dificultar o manejo desses quadros, o excesso de açúcar no corpo, independentemente da fonte, pode levar ao acúmulo de gordura, inclusive a gordura visceral, que é particularmente prejudicial
e está associada à inflamação e a um risco maior de doenças crônicas, incluindo a perda de massa muscular. A força das suas pernas não depende apenas dos seus músculos, mas também de um ambiente corporal saudável e equilibrado. Se o seu corpo está constantemente lutando contra a inflamação e desequilíbrios de açúcar, ele terá menos recursos para reparar e fortalecer o tecido muscular. Imagine seu corpo como um carro. Se você está sempre abastecendo com um combustível que causa problemas no motor, ele não vai funcionar na sua capacidade máxima por muito tempo. E logo você começará a notar falhas. Então, qual é a melhor abordagem com as bananas? Se você gosta de bananas, não precisa riscá-las do seu cardápio, mas escolha-as com sabedoria. Opte por bananas menos maduras, aquelas que ainda têm um tom levemente esverdeado. Elas contêm mais amido resistente, que é um tipo de fibra que não é digerido no intestino delgado e, portanto, não eleva o açúcar no sangue tão rapidamente. Além disso, o amido resistente atua como um prebiótico, alimentando as boas bactérias do seu intestino, o que é fundamental para uma boa digestão e absorção de nutrientes. E um intestino saudável é a base de um corpo forte. Consuma a banana em porções controladas e, idealmente, combine-a com uma fonte de proteína e gordura saudável, como manteiga de amendoim natural ou um punhado de nozes. Essa combinação ajuda a equilibrar o impacto do açúcar, proporcionando uma liberação mais lenta de energia e evitando os picos e quedas de glicose. Pense sempre no contexto. Se você vai fazer uma caminhada longa ou praticar alguma atividade física, uma banana pode ser uma boa fonte de energia rápida. Mas se você vai passar a tarde sentado lendo um livro, talvez seja melhor optar por uma fruta com menor teor de açúcar ou apenas uma porção pequena de banana. O segredo é sempre ouvir seu corpo e observar como os alimentos o fazem sentir. Se você notar que se sente mais letárgico ou com dores nas articulações após comer certas frutas, talvez seja um sinal de que elas estão contribuindo para a inflamação no seu corpo. Agora que já desvendamos algumas das primeiras frutas que merecem mais cuidado, vamos adiante em nossa lista e descobrir as próximas que podem estar impactando a sua força e mobilidade, muitas vezes sem que você perceba. A próxima fruta na mira são os figos, especialmente os figos secos. Os figos frescos são uma delícia, com uma textura única e um sabor doce. Mas o problema se agrava quando falamos dos figos secos. O processo de secagem concentra intensamente os açúcares naturais da fruta, enquanto um figo fresco tem seu teor de açúcar balanceado com água, vitaminas e fibras em sua forma original. Um figo seco é praticamente uma bomba de açúcar. Apenas alguns figos secos podem conter mais açúcar do que uma barra de chocolate de tamanho médio. E, como já sabemos, essa alta carga de açúcar, de uma vez, só leva a picos rápidos de glicemia e insulina, para quem já tem uma saúde metabólica mais sensível. Como é comum após os 60, isso é um verdadeiro desafio. O consumo frequente de açúcares concentrados, como os dos figos secos, pode exaurir as suas reservas de energia a longo prazo. Seu corpo estará em um constante estado de luta para processar o açúcar, o que pode levar à fadiga crônica, quando você se sente cansado o tempo todo. A sua motivação para se exercitar, para caminhar ou até mesmo para realizar as tarefas diárias que exigem força nas pernas diminui drasticamente. Isso é um ciclo vicioso. Menos movimento leva a menos massa muscular. E menos massa muscular leva a mais fragilidade e dependência. Além disso, o excesso de açúcar é um grande promotor da glicação, um processo onde as moléculas de açúcar se ligam a proteínas e gorduras no corpo.
formando produtos finais de glicação avançada, conhecidos como AGEs. Esses AGEs são extremamente inflamatórios e podem danificar tecidos importantes, incluindo o colágeno das suas articulações e a elastina dos seus músculos. Pense em suas articulações como engrenagens que precisam de lubrificação e elasticidade para funcionar suavemente. A glicação as torna rígidas e quebradiças, aumentando a dor e diminuindo a mobilidade. Isso se traduz diretamente em menos força e estabilidade nas pernas, pois as articulações dos joelhos e quadris são essenciais para cada passo que você dá. Como lidar com os figos? Se você realmente ama figos, priorize os frescos e consuma-os com moderação. Se for comer os secos, pense neles como uma guloseima ocasional e não como parte da sua dieta diária. E, novamente, sempre combine-os com algo que contenha proteína ou gordura saudável para equilibrar o impacto do açúcar. Um pequeno pedaço de queijo ou algumas amêndoas junto com um figo fresco podem fazer uma grande diferença. A conscientização é o seu maior aliado aqui. Saber o que cada alimento faz no seu corpo te dá o poder de fazer escolhas que realmente te beneficiam a longo prazo, mantendo suas pernas fortes e sua vida ativa. A próxima fruta na nossa lista são as cerejas. As cerejas tão bonitas, vermelhas, e muitas vezes associadas à saúde do coração e à redução da inflamação. E é verdade, as cerejas são ricas em antioxidantes, especialmente as cerejas azedas, que têm compostos que podem ajudar a combater a inflamação. No entanto, o que muitas pessoas esquecem é que, apesar de todos os seus benefícios, as cerejas, especialmente as variedades mais doces e consumidas em grandes quantidades, são bastante ricas em açúcar natural. Um punhado generoso de cerejas pode conter uma quantidade significativa de frutose, que, como já discutimos, se consumida em excesso e sem moderação, pode levar a picos de açúcar no sangue. A questão aqui não é demonizar as cerejas, mas sim contextualizar o consumo, especialmente para um público acima dos 60 anos, onde o metabolismo do açúcar pode ser mais lento e a sensibilidade à insulina pode estar comprometida. O consumo exagerado de qualquer fruta rica em açúcar, mesmo aquelas com benefícios antioxidantes, pode sobrecarregar o seu sistema digestivo e hepático. O fígado é o principal órgão responsável por metabolizar a frutose, e um excesso constante pode levar ao acúmulo de gordura no fígado e esteatose hepática, que é uma condição silenciosa, mas que pode gerar inflamação sistêmica em todo o corpo. E, mais uma vez, a inflamação crônica é uma inimiga da força muscular. Ela dificulta a recuperação dos músculos após o uso, tornando-os mais propensos a lesões e enfraquecimento. Pense em seus músculos como uma máquina que precisa de manutenção constante. Se há inflamação, é como se as peças estivessem enferrujando, perdendo sua eficiência e sua capacidade de gerar força. Além disso, a dor nas articulações é uma queixa comum entre os idosos. E enquanto as cerejas podem ter propriedades anti-inflamatórias, o excesso de açúcar delas pode, paradoxalmente, contribuir para a inflamação geral no corpo se não forem consumidas com moderação. A ideia é sempre buscar um equilíbrio. Não se trata de evitar completamente, mas de ser inteligente sobre como e quanto você consome. Para as cerejas, o ideal é desfrutá-las em porções menores, talvez um punhado pequeno, e considerar variedades menos doces se disponíveis. Se você busca os benefícios anti-inflamatórios das cerejas, pode ser mais eficaz optar por extratos concentrados de cereja azeda, que fornecem os compostos benéficos sem a carga excessiva de açúcar. Lembre-se, o seu corpo aos 60+
precisa de um cuidado mais delicado e escolhas mais estratégicas do que quando você tinha 20 ou 30 anos. Cada grama de açúcar conta. E cada inflamação, por menor que seja, tem um impacto cumulativo na sua força e mobilidade. Continuando nossa lista de frutas que pedem cautela. Chegamos ao caqui, o caqui, com sua cor vibrante e sabor doce e melado. É uma fruta adorada por muitos, especialmente nas estações mais frias. Existem diferentes variedades, mas a maioria, quando bem madura, é carregada de açúcares, principalmente frutose e glicose, similar às outras frutas que já mencionamos. A doçura concentrada do caqui pode causar um aumento significativo nos níveis de açúcar no sangue. Esse pico rápido de glicemia é problemático porque, ao longo do tempo, pode levar à resistência à insulina, uma condição onde as células do seu corpo se tornam menos responsivas à insulina, dificultando a absorção de glicose do sangue. A resistência à insulina não é apenas um precursor do diabetes tipo 2. Ela também tem um impacto direto na sua energia e na sua força muscular. Quando suas células não conseguem usar a glicose de forma eficiente para a energia, você pode se sentir constantemente cansado e com pouca vitalidade. Essa fadiga não é apenas um incômodo. Ela se traduz em menos motivação para se mover, para se exercitar e para manter seus músculos ativos. E a inatividade, como já sabemos, é uma receita para a perda de massa muscular, ou sarcopenia, que é um dos maiores desafios para a força e mobilidade em idosos. Pense na sua energia como uma conta bancária. Se você está sempre gastando demais com açúcares que causam picos e quedas, sua conta fica no vermelho. E você não tem energia para investir na saúde dos seus músculos. Além disso, o caqui, em algumas variedades, pode ser consumido em grandes quantidades sem que se perceba, o que potencializa ainda mais a ingestão de açúcar. É fácil comer 1 ou 2 caquis grandes, e isso pode significar uma carga de açúcar muito maior do que você imaginaria. Para manter suas pernas fortes e seu corpo resiliente, é fundamental priorizar alimentos que forneçam energia de forma sustentada, sem esses picos e quedas que estressam o sistema metabólico. O que fazer com o caqui? Se você aprecia o caqui, consuma-o com moderação e prefira as variedades que são menos doces ou ainda um pouco firmes. Mais uma vez, combine-o com uma fonte de gordura saudável ou proteína para ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Por exemplo, comer um caqui em fatias com algumas nozes ou um pedaço de queijo cottage pode fazer uma grande diferença no impacto que ele terá no seu corpo. A ideia é sempre suavizar o impacto do açúcar, transformando um alimento potencialmente problemático em algo que seu corpo pode processar de forma mais eficaz, sem os efeitos negativos na sua energia e, consequentemente, na sua força. A penúltima fruta que precisamos olhar com atenção é a melancia. A melancia tão refrescante, especialmente em um dia quente, composta por cerca de 92% de água. Ela parece a opção perfeita para a hidratação. E é verdade, a hidratação é vital para a saúde geral, incluindo a força muscular. No entanto, o problema da melancia reside no seu índice glicêmico muito alto. Isso significa que, apesar de ter bastante água, o açúcar que ela contém, principalmente glicose e frutose, é absorvido muito rapidamente pelo corpo, causando um pico quase instantâneo nos níveis de glicose no sangue. Esse efeito é similar ao de consumir açúcar puro. Para o nosso corpo, especialmente depois dos 60, onde a capacidade de processar açúcar pode ser mais lenta. Esse pico rápido pode ser bastante prejudicial. Ele coloca uma carga excessiva no pâncreas, que precisa liberar muita insulina de uma vez
para tentar normalizar os níveis de açúcar com o tempo. Essa demanda constante pode levar à exaustão pancreática e à resistência à insulina. O que, como já discutimos, está diretamente ligado à inflamação crônica e à perda de força muscular. Pense na melancia como um carboidrato vazio, de certa forma. Por quê? Apesar da água, ela oferece pouca fibra em relação ao seu teor de açúcar e poucas proteínas ou gorduras para retardar a absorção desse açúcar. É como acender uma fogueira com papel, ela queima rapidamente, mas não produz calor duradouro e deixa poucas cinzas. Seu corpo precisa de energia que dure, que o sustente ao longo do dia, e não de um pico seguido por uma queda brusca que o deixa cansado e sem vontade de se mover. Quando você está constantemente passando por esses picos e quedas de açúcar, seu corpo fica em um estado de estresse metabólico. Isso não só afeta sua energia, mas também pode impactar negativamente a recuperação muscular e a função nervosa. Ambas cruciais para a força e coordenação das pernas. Uma função nervosa comprometida pode levar à fraqueza, dormência e até dificuldade de equilíbrio, aumentando o risco de quedas, que são uma preocupação séria para os idosos. Então, como desfrutar da melancia? A chave é a moderação. Em vez de comer uma fatia enorme, opte por um pedaço pequeno e combine-o com alimentos que contenham proteína e gordura, como um punhado de amêndoas ou um pouco de queijo fresco. Essa combinação ajuda a suavizar o impacto do açúcar, tornando a melancia menos prejudicial. E, se você busca hidratação, a água pura continua sendo a melhor opção, combinada com alimentos ricos em eletrólitos de forma mais balanceada. A melancia é uma fruta para ser apreciada em ocasiões especiais, não como um alimento diário e em grandes quantidades. Sua escolha de alimentos tem um impacto direto em como você se sente, em como você se move e na sua qualidade de vida geral. Por fim, a sétima fruta em nossa lista, que muitos consideram inofensiva e até benéfica, mas que exige cautela, especialmente após os 60 anos, é o abacaxi, com seu sabor tropical e ácido. É conhecido por ser rico em vitamina C e pela bromelina, uma enzima que supostamente auxilia na digestão e possui propriedades anti-inflamatórias. No entanto, o lado que muitas vezes é ignorado é o seu alto teor de açúcar e seu índice glicêmico moderado a alto. Uma fatia generosa de abacaxi pode conter uma quantidade considerável de açúcares naturais, que, ao serem rapidamente absorvidos, podem levar aos picos de glicose e insulina que já discutimos. Embora a bromelina do abacaxi possa ter um efeito anti-inflamatório em alguns contextos, o açúcar em excesso que vem junto pode, paradoxalmente, contribuir para a inflamação sistêmica a longo prazo. É uma faca de dois gumes, para que as propriedades benéficas do abacaxi superem os efeitos negativos do açúcar. A moderação é crucial. A inflamação crônica, impulsionada em parte por uma dieta rica em açúcares, é uma das principais causas do enfraquecimento muscular e da dor articular em idosos. Ela pode levar à quebra de tecido muscular e cartilagem, tornando as pernas mais fracas e as articulações mais doloridas e rígidas. Imagine que suas pernas são como pilares de um edifício. Se a base desses pilares, seus músculos e articulações, está constantemente sob ataque inflamatório, ela não conseguirá suportar o peso e o movimento tão eficientemente, levando a uma diminuição da sua capacidade funcional. Além disso, o excesso de açúcar na dieta pode contribuir para o ganho de peso, especialmente de gordura corporal. O aumento de peso coloca uma carga extra nas artículas das pernas, como joelhos e quadris, que já podem estar sensíveis com a idade. Essa pressão adicional, combinada com a inflamação,
Pode acelerar o desgaste da cartilagem e aumentar a dor, o que naturalmente leva a menos movimento e, consequentemente, a perda de massa muscular. É um ciclo vicioso que afeta diretamente sua capacidade de se manter ativo e com pernas fortes. Então, qual é a melhor forma de consumir abacaxi? Se você gosta de abacaxi, opte por porções menores, talvez 1 ou 2 fatias finas, idealmente. Combine-o com algo que ajude a mitigar o pico de açúcar, como um punhado de castanhas de caju ou algumas sementes de abóbora. A fibra e a gordura saudável desses acompanhamentos ajudam a desacelerar a absorção do açúcar. E lembre-se, a qualidade do abacaxi também importa. Prefira abacaxis frescos a sucos de abacaxi, que concentram ainda mais o açúcar e removem a fibra benéfica. A mensagem principal aqui é sobre equilíbrio e escolhas conscientes. Não se trata de privação, mas de sabedoria na alimentação para manter seu corpo funcionando no seu melhor, garantindo que suas pernas permaneçam fortes e ágeis por muitos e muitos anos. Ufa! Chegamos ao fim da nossa jornada por essas 7 frutas que, embora pareçam inocentes, podem estar sabotando a força das suas pernas e a sua vitalidade, especialmente depois dos 60 anos. Revisitamos a manga, as uvas, a banana quando muito madura, os figos, principalmente os secos, as cerejas em excesso, o caque e a melancia. A grande lição que aprendemos hoje não é que essas frutas são inimigas, mas sim que o excesso de açúcar que muitas delas contêm e a forma como as consumimos podem gerar inflamação crônica, picos de açúcar no sangue e uma série de desequilíbrios metabólicos que, no final das contas, minam a sua energia, enfraquecem seus músculos e comprometem a saúde das suas articulações. Essa é a verdade que poucas pessoas lhe contam. Entender como o açúcar, mesmo o natural das frutas, afeta seu corpo é a chave para fazer escolhas alimentares mais inteligentes. Lembre-se, o objetivo aqui não é banir as frutas da sua vida. Muito pelo contrário, as frutas são parte essencial de uma dieta saudável, ricas em vitaminas, minerais e fibras. A mensagem é sobre moderação, sobre escolher as frutas certas, na quantidade certa, e combiná-las de forma estratégica para que os benefícios superem qualquer potencial malefício. Pequenas mudanças na sua dieta podem trazer grandes resultados na sua energia, na sua mobilidade e, sim, na força das suas pernas. Substituir uma grande porção de manga por um punhado de morangos e mirtilos. Ou trocar os figos secos por uma maçã com casca. Já faz uma diferença enorme ao longo do tempo. Seu corpo agradece cada escolha consciente que você faz. Pense nisso como um investimento no seu futuro. Cada grama de açúcar que você evita, cada alimento nutritivo que você escolhe, está contribuindo para anos a mais de independência, de movimento, de poder desfrutar das coisas simples da vida sem dor ou fraqueza. É a diferença entre subir uma escada com facilidade ou depender de um apoio, entre passear no parque com os netos ou ficar sentado observando. A força nas suas pernas é a sua liberdade. Não subestime o poder do que você coloca no seu prato. Sua alimentação é a sua farmácia, o seu combustível e o seu alicerce. Eu adoraria saber o que você achou deste vídeo. Você já sentiu algum desses efeitos que discutimos? Há alguma fruta que você come em grande quantidade e que agora vai repensar? Compartilhe sua experiência e suas dúvidas nos comentários abaixo. Sua interação é muito importante para nós, pois ela nos ajuda a entender melhor suas necessidades e a criar mais conteúdo relevante para você. Se este vídeo trouxe valor para você, por favor, deixe seu like, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que, assim como você, buscam viver uma vida mais plena e saudável. E,
Claro! Se ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar para quem já passou dos 60. Juntos, podemos construir uma comunidade forte e informada. Lembre-se, a idade é apenas um número. E você tem o poder de impactar profundamente a sua saúde e a sua qualidade de vida através das suas escolhas diárias. Continue buscando o conhecimento. Continue se cuidando e viva sua melhor vida em todas as idades.